Olá, sejam bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita, como ela é, a canção do Supremo, a forma universal, capítulo 35 para o dia de hoje. E aqui fazendo a minha entrada neste processo de compartilhamento, gostaria de falar que esse livro, a Bhagavad Gita, é um livro sagrado, supremo. Vou mostrar aqui para vocês. Bhagavad Gita como ela é, como ele é. Aqui tem Senhor Krishna, os cavalos e o guerreiro Arjuna. Foi passado na batalha de Kurukshetra, onde Arjuna, ele não queria lutar. Arjuna não queria lutar. Arjuna é este aqui. Arjuna, certo? E ele teve medo de lutar, como a gente tem medo de lutar sempre em nossas vidas, como a gente, às vezes, nós desistimos da luta, mesmo antes da luta começar, nós, devotos de Krishna, consciente ou não, da Suprema Personalidade de Deus, nós nos acomodamos e temos medo de enfrentar as nossas batalhas diárias. E Arjuna, também na Bhagavad Gita, a canção do Supremo, Krishna, ele fala sobre esse processo que a gente precisa conhecer Deus e a gente precisa estudar sobre Deus, trazendo para o nosso cotidiano a leitura da Bhagavad Gita e todas essas escrituras sagradas e autorizadas, porque eu estou aqui com uma escritura autorizada, com os versos compilados e também com os significados de sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que trouxe a consciência de Deus, Krishna, para o Ocidente. E foi Prabhupada quem faz todos esses comentários. Aqui está Prabhupada, eu estou atrás do meu local sagrado, onde eu medito, onde eu ofereço minhas reverências para Deus Supremo, e onde eu pratico a filosofia Bhakti Yoga, ao cantar os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E por que cantar esse Mahamantra? Por que cantar esse grande mantra? Porque ele é uma terapia transcendental, o mantra Hare Krishna, ele é uma terapia transcendental e ele limpa o nosso coração e nossa mente. Quanto mais a gente canta, quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente limpa o nosso coração, mais a gente vai ficando imaculado, limpo, vai saindo essas máculas e nós vamos buscando essa limpeza diária das nossas mentes e dos nossos corações. Então, a ciência sagrada da Bhagavad Gita, ela traz essa oportunidade que foi dada pelo Senhor Krishna em suas divinas expansões plenárias. Ele aqui na Índia, há 5.000 anos atrás, na Batalha de Kurukshetra, como já foi mostrado aqui no livro, ele orientou Arjuna, porque Arjuna estava ali representando a alma num corpo, né? Nós somos almas em corpos. Então, Arjuna era o nome de Arjuna masculino, um guerreiro kshatriya, na Batalha de Kurukshetra. Mas Krishna orientou Arjuna para que a Bhagavad Gita fosse compilada, fosse organizada e viesse através do sistema de traduções autorizadas, de escrituras autorizadas, shastras, chamado na filosofia védica de shastras, e através do sistema de sucessão discipular, que se chama Paramparam, que veio e iniciou através do próprio Krishna, né, onde ele foi transmitindo esses conhecimentos, e aí foi passando de um legado a outro legado, de um mestre espiritual autêntico, autorizado, e hoje, através da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ISKCON, podemos ter acesso a essa literatura védica que traz essa orientação para nós aqui, nesse plano material, nós almas em corpos terrenos. Então, vou fazer minhas reverências, vou aqui emanar o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu estou aqui pedindo autorização
a Vasudeva, que é um dos nomes de Deus na literatura védica. Então, o Namo Bhagavate Vasudevaya, ó Senhor Vasudeva, o maior dos maiores, por favor, me permita que eu compartilhe a Bhagavad Gita, fazendo esse serviço devocional, com amor e devoção, sem esperar nada em retorno, trazendo esta ciência sagrada aqui para as redes sociais e também para a minha alma, para que eu possa estudá-la e para que eu possa progredir neste caminho de Bhakti Yoga, neste caminho devocional, na yoga da devoção à união com Deus através do serviço devocional, que é justamente oferecer tudo para o Supremo e estar em consciência de Deus 24 horas por dia. Então, no verso 35, Sanjaya, que também estava escutando esse relato da Bhagavad Gita, e ditando para um dos reis de Dhritarashtra, que era um dos reis que estava interessado em ouvir sobre a Bhagavad Gita, ele falou: ó rei, após ouvir estas palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus, Arjuna, trêmulo e de mãos postas, ofereceu repetidas reverências, e com a voz embargada, ele estava amedrontado quando dirigiu ao Senhor Krishna as seguintes palavras. Então, aqui na Bhagavad Gita, comprova que a Suprema Personalidade de Deus fala para Arjuna e fala para o seu desempenho espiritual. E Arjuna, depois que viu algumas formas de Deus nessa forma universal, mostrada através de 1001 expansões transcendentais com a mente espiritual e não com a mente material, com os olhos espirituais e não com os olhos espirituais e não com os olhos materiais, Arjuna, ele colocou as mãos postas e prestou reverências a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E aqui Prabhupada explica: por causa da situação criada pela forma universal da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna ficou perplexo e atônito. Então começou a oferecer repetidas vezes respeitosas reverências a Krishna, e com a voz embargada passou a orar, não como um amigo, mas como um devoto maravilhado. Por quê? Porque nesse interim, nesse processo, Arjuna, ele entendeu que Krishna, que ele pensava que era uma simples pessoa, um simples amigo que estava ao seu lado, né? Ele não era esse simples amigo, mas sim, como diz aqui, após ouvir estas palavras faladas pela Suprema Personalidade de Deus. Então, a Bhagavad Gita, ela foi falada por Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, na filosofia védica. E Arjuna ficou atônito e perplexo com tudo que Krishna mostrou a ele, porque ele pediu para ver, e nesse processo ele disse: eu agora tenho que orar e prestar minhas reverências, que é o que nós devemos fazer a Deus. Nós devemos orar e prestar reverências a Deus 24 horas por dia. Porque quanto mais conexão com a Suprema Personalidade de Deus, mais devoção a gente vai ter pela Suprema Personalidade de Deus. Então, verso 36. Arjuna disse: ó Senhor dos sentidos, o mundo se regozija ao ouvir teu nome, e assim todos se apegam a ti. Embora os seres perfeitos te ofereçam suas respeitosas homenagens, os demônios têm medo e fogem de um lado para o outro. Tudo isso se faz de forma correta. Então, aqui novamente, Arjuna presta reverências de uma forma mais profunda, mais peculiar. Arjuna, ele diz: o mundo se regozija ao ouvir teu nome. Então, o nome de Deus é um nome puro, santo, santificado. É o nome do Supremo, o Supremo absoluto, aquele que controla todos os mundos e é o Supremo controlador de tudo que existe. Então, ao ouvir essas palavras, ao ouvir toda essa explicação, nós devemos também entender que nós aqui temos que prestar reverências a Deus e se regozijar com suas obras e agradecer dia após dia, oferecendo as nossas respeitosas reverências, baixando a cabeça, se ajoelhando, prestando reverências, mostrando a nossa atitude humilde de um devoto puro de Deus. Se não é puro, mas no caminho da pureza, de encontrar essa pureza de Deus. Por quê? Porque hoje eu estava escutando uma aula e ouvi de uma devota mais avançada, que está em mais conexão espiritual no sentido de entendimento da Bhagavad Gita. Ela falava a seguinte explicação:
ela dizia, dentro das Escrituras Sagradas, que o objetivo principal nosso de estar aqui na Terra é a gente aproveitar essa vida humana para evoluir, prestar yoga da devoção, praticar yoga da devoção, que é yoga da conexão ao amor a Deus, e se tornar a alma pura e atingir, assim, quem sabe um dia, todavia, contudo, o amor puro de Deus que chama-se Prema Bhakti na filosofia védica, né? Bhakti significa união, aliás, devoção, e Prema é puro, então é a devoção pura por Deus. Porque pouco sabemos sobre Deus e pouco temos essa capacidade de entender Deus, porque não é nos ensinado aqui no Ocidente. E o próprio Deus sabe disso. E aqui no Ocidente nós somos leigos em relação a essa questão do Oriente, da Ásia, dessas religiões e filosofias que falam o tempo todo de vidas passadas, de energia, de espírito, de alma, né? Então a Bhagavad Gita é uma oportunidade para que a gente aprenda e a gente se eleve dentro deste caminho de Bhakti Yoga, dentro deste caminho da Yoga da devoção. Então, no significado aqui de Srila Prabhupada, ele diz, nos desfechos da batalha de Kurukshetra, iluminou-se como um grande devoto e amigo da suprema personalidade de Deus, Arjuna. E assim, o que é feito por Krishna, por Deus, é conveniente. Então, Krishna é o mantenedor e o objeto de adoração de todos, e o destruidor dos indesejáveis. Então, aquilo que é indesejável em nossas vidas, nós temos que entregar para a suprema personalidade de Deus, né? E aqui nesse processo, nós vamos estudando e nós vamos entendendo que precisamos entender essa forma universal de Deus, caso tenhamos essa necessidade, eu tenho de conhecer mais e melhor Deus, e estudar a Bhagavad Gita, para que a Bhagavad Gita me leve para esse caminho de pureza, esse caminho de luz, esse caminho da minha alma, para que eu possa conhecer mais e melhor o Supremo Criador de tudo e de todos, né? E assim, né, ele fala aqui nesse verso sobre os demônios, que tem medo e foge de um lado para outro, né? E aqui Prabhupada diz, né, os demônios e os ateus, aqueles que não são fiéis a Deus e que não acreditam na existência de Deus, não puderam suportar ver o Senhor ser louvado. Por quê? Porque é isso que acontece. As pessoas que estão muito negativas aqui nessa terra, que estão brigando, guerreando, querem ser Deus, querem se apoderar, tomar conta de tudo, acha que é Deus nessa ilusão, e aí, como é que uma pessoa dessa, uma alma dessa, que está equivocada, vai querer saber sobre Deus, vai querer ouvir sobre Deus? Então, isso se dá nessa era e se dá em outras eras também, né? Então, eles fogem porque eles não suportam entender que Deus é o supremo criador de tudo e de todos. E que ele pode tudo na hora que ele quiser, né? Então, até mesmo aniquilar esses demônios, na linguagem védica chamada de asuras, os demônios que atrapalham todo esse processo de Deus aqui na Terra e em todos os planetas, se de certo houver, todos não, nos planetas inferiores, que é onde existem planetas abaixo da Terra, que é onde esse mal se coaduna de forma mais e mais intrínseca, mais do que na Terra. Se aqui já existe o mal, imagine os planetas inferiores abaixo da Terra, como é que o mal não circula por esses ambientes, né? Então, Arjuna louva o tratamento de Deus, de Krishna, que dispensa aos devotos, e aqueles ateus, eles serão aniquilados, porque eles não terão essa oportunidade, e terão, se arrependerem e quiserem conhecer sobre Deus, né? Em todos os casos, devoto, a pessoa que significa um devoto, que quer ser um devoto, significa que deve glorificar o Senhor, porque sabe que tudo que Deus faz é bom para todos. Eu vou repetir. O devoto glorifica o Senhor, porque sabe que tudo que Deus faz é bom para todos. Então, não adianta ficar reclamando, porque o que Deus faz é bom e ponto. Muito embora a gente, na nossa ignorância, a gente não entenda e ache que está tudo desorganizado, e está mesmo. Porque tem muitas coisas que estão desorganizadas, porque o caos ele é promovido por nós. Mas Deus está a par do caos e muitas vezes ele não pode interferir, porque nós temos livre-arbítrio. Mas eu escutei novamente em outra aula do meu mestre espiritual, não oficial, mas eu estudo com ele todos os dias às 7 horas da manhã, e ele diz que Deus controla até o caos.
Então, nós não devemos se preocupar com nada, a não ser com nós mesmos e com a nossa evolução. Então, verso 37, aqui. Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahma, és Criador original. Por que então deveriam eles não oferecer suas respeitosas reverências a ti? Ó ilimitado, Deus dos deuses, refúgio do universo. És a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. Então, novamente aqui, Deus é a causa de todas as causas, é o refúgio, ele é o local onde a gente deve, é o ser primordial, que está além dessa manifestação material, porque Deus quem criou tudo isso, então ele não pertence a essa manifestação material. Ele é invencível, ele é a causa de todas as causas, ele é refúgio para todos. Né? Então, nesse verso aqui, a Juna está glorificando Deus, está colocando Deus no devido local que ele merece, que é a causa de todas as causas, a verdade absoluta. Om Tat Sat, que é outro mantra. Om Tat Sat significa suprema verdade absoluta, porque só existe uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta se chama-se Krishna, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica. Então, Prabhupada diz: Krishna é adorável para todos, ele é onipenetrante e a alma de todas as almas. Assim, Krishna, como a grande alma, significa que Krishna é deveras magnânimo e ilimitado. Ananta significa que não há nada que não esteja coberto pela influência e pela energia do Senhor Supremo. Então, Ananta significa que tudo que existe, existe porque existe a energia de Deus neste processo. Né? Tudo que se cria com essa inteligência do Supremo. Eu não tenho inteligência, minha inteligência é dada por Deus a mim, para que eu possa usá-la a serviço de Deus. Muitas vezes a gente usa a serviço de várias outras coisas, exceto para Deus. Mas quando a gente começa a modificar esse processo, tudo começa a se iluminar. Deus é o controlador de todos os semideuses e está acima de todos. Então existe o semideus, que é a qualificação de nós somos humanos, existe o semideus, que é um processo maior do que o ser humano. Ele é o abrigo de todo o universo, né? Ele é o Senhor de todas as entidades vivas e é poderoso com todos os semideuses. E assim devemos oferecer nossas respeitosas reverências, porque ninguém é maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Minha gente, botem isso na sua cabeça. Ninguém é maior do que Deus. Deus é tudo. Deus é tudo para mim. Deus é tudo para tudo. Então, nada vai sobrepor Deus, porque Deus está a par de tudo que acontece, porque ele penetra todos os universos. Deus é onipenetrante, onisciente, ele tem ciência de tudo que acontece, inclusive das nossas vidas, presente, passado e do futuro, que ainda vai acontecer, e onipotente. A potência exala potência de todas as formas e todas as maneiras. Então, só por conta dessas três, onipresença, onisciência e onipotência, devemos prestar nossas respeitosas reverências ao Supremo Criador. Né? Então, aqui, para terminar, Prabhupada explica, a palavra Aksaram é muito significativa, porque esta criação material está sujeita à destruição. Então, tudo que existe aqui no planeta Terra está sujeito à destruição. Mas o Senhor está acima desta criação, porque Ele quem é o Criador. Ele é a causa de todas as causas, e nesse caso é superior a todas as almas condicionadas que somos nós, condicionadas aos nossos corpos, que vive dentro desta natureza material e também está acima da própria manifestação cósmica material. Ele é, portanto, o grandiciosíssimo Supremo. Ele é o grandiciosíssimo Supremo, maior do que Deus ninguém. Então, eu deixo vocês aqui com essas glorificações acerca da forma universal de Deus, para que nós tenhamos mais consciência que Deus é tudo que nós precisamos em nossas vidas e nós não colocamos. Porque a gente olha para o lugar que não é para olhar, olha para as coisas que não é para olhar, vivencia aquilo que não é para viver. E o que é para viver? É evolução espiritual, consciência, mesmo atrelado às formas condicionadas, mesmo atrelado
atividades diárias de nossas almas e nossos corpos. Não devemos nos esquecer de Deus, porque Deus é a causa de todas as causas. É a verdade absoluta e o supremo, grande Deus criador de todo o universo. Com amor e gratidão ao Supremo e a vocês, eu encerro mais um dia de leitura meditativa da Bhagavad Gita. Gratidão.